Olá a todas e todos, obrigada pela presença nesse evento que é bastante especial para a gente, porque marca o fim de um ciclo de 5 anos e meio do nosso trabalho no Latino. Hoje nós vamos ter 2 mesas, a primeira em português, a segunda em espanhol, sendo que cada pessoa está livre para falar no idioma que quiser. A primeira mesa reafirma o compromisso do Latino de ser um projeto acadêmico que produz dados e informações não só para a academia, mas também para a sociedade civil e para formuladores de políticas. Por isso a gente convidou pessoas incríveis que dão vida e fazem os casos que nós estudamos acontecerem na prática. A segunda mesa, em seguida, essa reafirma nosso compromisso desde o início do projeto de gerar conhecimento e dados para todas e todos, e não só para alimentar nossas próprias publicações e pesquisas, como em geral se faz na academia. Convidamos, então, pesquisadores maravilhosos que vêm fazendo trabalhos super interessantes com os nossos dados para nos contar sobre o que vem fazendo ou fizeram com o nosso banco de dados e também sobre como o Latino e outros projetos possibilitam medir e comparar inovações democráticas. Bom, a primeira mesa, que vai começar agora, é bastante especial para mim por vários motivos. Primeiro, porque é um luxo ter a liberdade de fazer uma mesa em português em um evento internacional de uma instituição de pesquisa alemã. Segundo, bom, claro, português é o meu idioma. E segundo, porque o tema, né, sociedade civil e tecnologia digital, abarca alguns dos dados que me parecem mais interessantes do Latino e também que mais fortemente apontam para o futuro da inovação democrática. E terceiro, porque essa mesa conta com pessoas incríveis e muito queridas, pelas quais eu tenho uma enorme admiração. A Bruna vai depois apresentar cada uma dessas pessoas, mas eu queria antes falar algo sobre um dos panelistas, porque ele é fundamental na história do Latino. Nessa mesa se encontra a pessoa responsável pelo Latino ter existido, que é o Pedro Abramovay, diretor para a América Latina da Open Society Foundation. O Latino tem hoje esse banco de dados com 3.744 inovações democráticas, porque em 2015 o Pedro possibilitou que uma mera folha de papel, onde eu tinha impresso uma planilha de Excel com bem menos de 10% desses casos, se transformasse num projeto de pesquisa enorme que envolveu 32 estudantes de toda a América Latina, gerou 3 bancos de dados e resultou em 30 publicações. Então, antes de começar, eu queria registrar esse agradecimento. Obrigada, Pedro, por acreditar na minha ideia. E sem você, a gente realmente não estaria aqui hoje. Mas eu queria muito ter o Pedro nessa mesa de hoje, não na abertura institucional do evento, no papel de financiador do projeto. Isso porque ele tem uma tese de doutorado incrível sobre o maior processo colaborativo digital de formulação de leis na América Latina, que foi o Marco Civil da Internet. Um processo, aliás, que ele mesmo pioneiramente projetou e implementou quando trabalhava no governo. Dito isso, passo a palavra para a Bruna Santos, que vai apresentar as outras pessoas também igualmente incríveis que acompanham essa mesa. E antes, deixa eu apresentar, então. A Bruna trabalha na interseção entre governança, inovação e tecnologia há mais de 10 anos, é presidente do Conselho da Open Knowledge Brasil e membro do Conselho da Transparência Brasil. Atua com inovação, governança pública na Comunitas e hoje é diretora de inovação na ENAC. Então, Bruna, agora a palavra é sua. Obrigada, Tami. Bom dia a todos, em qualquer time zone que vocês estejam. Obrigada pela presença de todos que estão nos assistindo. Obrigada, Tami, pelo convite para conduzir essa conversa. Tenho certeza que, para além do legado do Latino, ter resultado numa rica e abrangente fonte de conhecimento, ter reunido esses dados, esses casos, através desses 18 países, eu não tenho dúvidas que o processo da pesquisa foi rico para cada um desses pesquisadores que passaram por ela, e que teve também uma pandemia no repertório ao longo desse tempo, então não foi banal o processo. Além disso, a pesquisa nos ajuda, sem dúvida, a refletir sobre os futuros que nós queremos construir a partir dessas tendências e recomendações que o Latino nos trouxe. Então, é um prazer poder conduzir essa conversa com essas 4 mentes brilhantes que estão aqui com a gente hoje. A Beatriz Dalla Costa, cientista social e cofundadora e diretora do Instituto Update, que é uma organização que estuda e fomenta inovação na América Latina. O Pedro Abramovay, que é doutor em ciência política e diretor da Open Society Foundations para a América Latina e Caribe. O Thiago Peixoto, que é chefe de governança do Banco Mundial para o Oceano Índico, mas que atuou também na América Latina por muito tempo e vai nos trazer importantes insights e contribuições aqui sobre o tema também como cientista político. E o Matias Bianchi, que é politólogo e diretor da Assuntos del Sur, organização que desenha e implementa
inovações políticas focadas no desenvolvimento de democracias mais inclusivas e participativas da América Latina, e, além disso, é professor da Universidade do Arizona. Mas antes de começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu volto a palavra para a Tami para que ela apresente para nós aí os principais destaques e resultados dessa longa trajetória que foi Latino, para também dar subsídio aqui para a nossa conversa. Então, volto para você e agradeço a atenção de todo mundo. Obrigada, Bruna. Oi, sumiu aqui. Estão me ouvindo? Bom, então, estou aqui de novo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu preparei uma apresentação relativamente longa. Vou tentar passar rápido por algumas coisas, mas só para tentar destacar alguns pontos que a gente possa também debater depois. Vamos lá. Bom, a apresentação que eu vou fazer está baseada num relatório que nós lançamos ontem, na verdade, primeiramente em inglês, e vai sair na segunda-feira, no máximo terça, em espanhol e em português também. A versão em inglês já está online, eu imagino que as meninas da equipe do Latino estão já nesse momento colocando o link no chat, porque elas costumam ser mais rápidas do que eu. Então, eu vou destacar inicialmente, muito rapidamente, alguns dos elementos do marco analítico e conceitual do Latino, não quero me estender nisso, e destacar alguns dos resultados que encontramos e das tendências também que identificamos. Bom, muito brevemente, o conceito de inovação democrática. O Latino, imagino que todas que estão assistindo já minimamente conhecem um pouco o projeto, né? Nós construímos esse banco de dados de inovações democráticas a partir de uma definição muito específica do que fosse isso, a fim de que pudéssemos também produzir dados que fossem mensuráveis e, sobretudo, comparáveis entre os países da América Latina. Então, todos os nossos casos, tudo que viemos a considerar como inovação democrática, necessariamente se encaixa nessa definição, que, na verdade, é uma definição não normativa, que foi construída ao longo do projeto, com base nos dados que nós fomos também encontramos, que as inovações são instituições, mas são também processos e mecanismos que têm o fim de aprimorar a democracia por meio da participação cidadã em ao menos uma das etapas do ciclo de políticas públicas. Basicamente, a ideia é que haja participação ativa da cidadania e por um desses 4 meios que empiricamente verificamos também que são aqueles mais frequentes nesse tipo de desenho, a deliberação, a representação cidadã, quando os cidadãos falam em nome de ou por outro, o voto direto e a participação digital. A finalidade de melhorar a democracia, porque também acho que não se trata, nessa definição ao contrário do que a literatura na área costuma defender, não se trata somente de incluir as pessoas, de incluir a cidadania nos processos, se trata de melhorar a democracia com a cidadania, com as cidadãs e cidadãos participando nesses processos. Então, por isso, esse marco conceitual um pouco dessa questão da relação entre meios e fins, de pensar na participação como meio e não com o fim em si. É preciso não se perder de vista o fim democrático, o fim de aperfeiçoar, de melhorar a democracia. E nisso, para diferenciar de outros processos participativos, a gente teve a preocupação também para poder tentar avaliar o impacto das inovações democráticas, pensar nessa ideia de que a participação, o que chamamos de inovação democrática, deve ser desenhada de forma tal que possa impactar em alguma das etapas do ciclo de políticas, ou seja, que aquilo que a participação ela possa, de alguma maneira, impactar na definição da agenda, na formulação das políticas, no processo de tomada de decisão propriamente, na implementação e na avaliação, no monitoramento das políticas. Então, só rapidinho, antes de entrar mais nos resultados e nos temas, para ficar um pouco claro, quando eu falei os meios, isso, na verdade, os meios da participação, os fins das inovações, é um pouco
o cerne do latino, no sentido de são as categorias principais, um pouco, que tornam possível também a operacionalização desse conceito de inovação democrática que a gente usa. Os meios de participação, deliberação, representação, cidadã e voto direto. Hoje eu vou falar, destacar apenas a participação digital, que é o tema dessa mesa, e para deixar claro, então, sobre o que eu estou falando quando falo em participação digital, são mecanismos e processos que têm a finalidade de aperfeiçoar a democracia por meio do envolvimento ativo da cidadania, e são processos, também mecanismos que são, de algum modo, também desenhados de forma tal que possam impactar no ciclo de política. Isso é uma avaliação, uma apreciação que a gente faz com base, claro, em cada caso. Quando falamos em aperfeiçoar, melhorar a democracia, é um pouco uma ideia de pensar nas inovações democráticas como desenhadas para resolver problemas, né? E para enfrentar desafios democráticos, para lidar com déficits de representação ou propriamente déficits democráticos. E essas são categorias também, claro, que seguem de alguma maneira a discussão sobre a qualidade da democracia. Foi a partir dessa literatura que eu desenvolvi, mas também muito empiricamente os nossos casos. Quando a gente olha para a democracia na América Latina, não é possível deixar de avaliá-la de alguma maneira tentando medir também o papel da inclusão política e da igualdade social, né? Em outros países do mundo, outras definições de democracia talvez muitas fazem, rejeitam isso, mas acho que no caso da América Latina isso é impossível. Né? A exclusão política e as muitas desigualdades que existem são um obstáculo à democracia. E as inovações democráticas, de algum modo, também buscam responder a isso. Então, conceitualmente, aqui também a ideia desde o início foi considerar como dimensões de uma qualidade da democracia, ou como finalidades, como fins que as inovações buscam atingir, melhorar, aperfeiçoar a democracia a partir da participação dos cidadãos, são essas sim. Né? E, bom, accountability, né? Difícil traduzir aqui em português, prestação de contas. Depois, na mesa seguinte, na verdade, quando a Melissa vai explicar um pouco a metodologia do projeto, ela vai também falar um pouco sobre os critérios que usamos para definir cada um desses, mas só para que fique claro que estamos tratando aqui de problemas da nossa democracia, para o Estado de Direito, todos os problemas também relativos à criminalidade, e, enfim, a ausência de acesso à justiça e segurança pública, conflitos, paz, enfim, tantas questões que temos também na América Latina, em algumas regiões, como na América Central, também são preponderantes. Bom, eu já me estendi muito aqui, e agora eu quero passar... desculpa. Um pouco para alguns resultados, só para dizer, assim, tem 6 resultados aqui, e eles não estão numerados de 1 a 6, como vocês vão ver, porque no relatório, que está já online, nós apresentamos 11 resultados, e eu vou destacar aqui só alguns que têm relação com o tema dessa mesa, né, que é o papel da sociedade civil e da tecnologia digital. Então, o primeiro que eu queria mostrar para vocês um pouco o panorama da inovação democrática desde 90, né? O latino olhou para 30 anos, né? De 90 a 2020, e o que a gente pode perceber muito claramente no dado é que há um crescimento sempre progressivo, um ponto ápice em 2015 e depois uma queda brusca a partir de 2016, mas, no entanto, temos aí a pandemia no ano passado, que de forma muito interessante, reverte a tendência de queda, ao menos temporariamente em 2020, mas eu já arriscaria dizer, desde já, baseado nos nossos dados, já há pelo menos 5 anos, precisamente desde de 2015, os dados já apontam para essas tendências que eu vou mostrar agora e que a pandemia confirma. 2020, de alguma maneira, confirma essas tendências e, portanto, a queda que há, que é revertida, talvez continue numa curva de ascensão. Então, muito rapidamente, esse gráfico, vocês podem ver, aqui estão todos os casos que o projeto tem,
e um crescimento constante, um pico em 2015. E, claro, lembrem, aqui estamos falando de dados agregados, são 18 países e 30 anos. Né? Essas são as inovações criadas por ano. Lógico que a gente pode manter em mente, a gente inevitavelmente pensa também logo no Brasil, a curva do Brasil ainda mais rampante, né? Na verdade, a queda a partir de 2015, 2016, na verdade, assim, é impressionante. Vai, bom, a praticamente zero nas iniciativas do governo, mas a sociedade civil traz a curva para cima, e sobretudo em 2020, mas isso a gente pode também falar mais na discussão. Bom, sem me estender muito nisso, eu vou voltar a esse gráfico aqui, vou voltar a explicar essa curva que a gente tem, esse movimento de ascensão e queda, através de algumas particularidades, como o papel do Estado, da sociedade civil e dos diferentes meios de participação, como a participação digital. A primeira coisa que foi sempre muito discutida também na literatura internacional, sobretudo sobre a participação na América Latina, é que se tratava sempre de uma participação conduzida pelo Estado, iniciada pelo Estado. E, de fato, se a gente olha desde 1990 para os dados agregados de todos os países ao longo desse tempo, 68% de todas as inovações tiveram o Estado presente, de alguma maneira, envolvido de alguma maneira. Quando eu digo envolvido é porque não necessariamente foram iniciativas exclusivas de governos, tá? Mas em diversas combinações, inclusive com a própria sociedade civil, ou com organizações internacionais, ou com instituições privadas. A gente olha para tudo isso, daqui a pouco vai ficar claro. Agora, essa tendência de queda que nós vimos no gráfico anterior, também ela coincide com a diminuição exatamente do papel dos governos na inovação democrática. Né? A partir de 16, é muito claro também como se inverte a tendência, a inovação democrática deixa de ser, de alguma maneira, conduzida, promovida primordialmente pelos governos e passa a ser liderada, ter como sua maior promotora a sociedade civil, que cresce num ritmo muito mais rápido, apesar de sofrer também uma queda, como vamos ver, mas a sociedade civil também se recupera muito mais fortemente em 2020. Então, olha só, agora aqui a gente tem, de novo, as inovações criadas por ano, vendo qual a instituição responsável. Né? Temos diversos casos também de combinações possíveis e desconsideramos aqui aquelas em que o governo e a sociedade civil estão juntos, porque há muitas dessas parcerias, enfim, com papéis diferentes para cada um. Então, vemos aqui como há um movimento contínuo de crescimento, o crescimento da sociedade civil ele é bastante rápido e mais acelerado agregadamente do que o dos governos, a queda, de alguma maneira, é menor e a recuperação é mais rápida. É interessante a gente olhar também o papel de organizações internacionais sem estar em combinação com o Estado e a sociedade civil, porque há, pelo menos na literatura internacional, muitas vezes também a discussão e um pouco de crítica sobre como, de alguma forma, organizações internacionais distorcem ou distorceram, pelo menos, enfim, em alguns casos específicos, a inovação democrática na América Latina. Então, é importante olhar para dados agregados para ver também qual é o papel de cada um e o impacto disso. Olhando os fins, as finalidades das inovações, para comparar aqui um pouco o governo e a sociedade civil, é bem interessante ver um pouco aqui a diferença de papéis. Né? A gente vê que o governo tende muito mais a criar inovações democráticas que, de alguma forma, possibilitem um aumento da responsabilidade, ou seja, abrir um espaço para ouvir da cidadania quais são as suas demandas, e no caso da sociedade civil, esse número é menor e é muito maior, olha só, em 37%. As cores aqui estão um pouco confusas, né? Mas aqui os 37% de iniciativas que buscam, de alguma maneira, promover a accountability, que significa um controle do próprio governo, né? Significa, de alguma maneira, tentar garantir
a prestação de contas, tentar, enfim, de alguma maneira, avaliar a performance institucional, o tipo de representação e o funcionamento das instituições e também prestação de serviços públicos, etc. Bom, agora, rapidamente, também é interessante essa comparação aqui entre a fase do ciclo de política pública em que as inovações criadas pelo governo e pela sociedade civil exercem, no desenho das próprias inovações, né? Então, a gente vê 43% das inovações criadas pelo governo se dão na fase propriamente de formulação da política e tomada de decisão, o que é importante, porque, de alguma maneira, garante um impacto na uma nova política que está sendo produzida, mas é muito importante isso aqui também, 36% das iniciativas da sociedade civil focando na avaliação das políticas, ou seja, no monitoramento. Depois que a política está formulada, em que medida ela é implementada, como deveria ser, como ela pode ser melhorada, como ela deve ser mudada. Enfim, isso é extremamente importante, é um papel bastante necessário e que vem sendo cumprido pela sociedade civil. Bom, antes de me estender muito para aqui, agora rapidamente também, olhando para as áreas de políticas públicas, faltou uma essa aqui, que são objeto das inovações, isso vocês podem depois brincar no nosso site, porque lá no banco de dados que está online, tem todas as áreas de políticas, dá para ir clicando e vendo os casos e também por país e comparando. Bom, mas só para vocês verem, é claro, há no banco de dados mais inovações que foram criadas pelo governo do que pela sociedade civil. Mas aqui já se pode perceber que, dadas as devidas proporções, onde também essa sociedade civil entra mais no campo da inovação democrática, né? Também no campo de transparência, monitoramento de políticas, dessas formas também de capacitação, propriamente inclusão, também de grupos específicos, e aqui também na pandemia, né? A gente criou no mecanismo de busca do site uma categoria específica para Covid-19 que permite filtrar todas as iniciativas que foram criadas, seja pelo governo e seja pela sociedade civil, como resposta à pandemia, e aqui já se percebe que o papel da sociedade civil foi bem maior. Bom, outra coisa que é importante é sobre, agora entrando mais na participação digital, né? A deliberação, que também sempre na literatura, nas discussões acadêmicas sobre participação, sempre também é considerado meio, digamos, mais nobre de participação, ela, de fato, na América Latina não é uma novidade, como agora, de certa forma, bom, também não é na Europa, mas está cada vez mais se apresentando com tantas assembleias de cidadãos e, enfim, os chamados mini-públicos, que cada vez mais estão desempenhando papéis muito importantes aqui na Europa e na América Latina já há muito tempo, né? Agora se fala de uma onda deliberativa na Europa, a onda deliberativa já chegou na América Latina desde a década de 90. E olhando para o agregado, vemos que 43% de todas as inovações até agora, elas foram deliberativas, de alguma maneira envolviam a deliberação como um meio primário de participação. E lá em 2015 também se viu uma queda exatamente desse tipo de participação, uma queda bem acelerada e, ao mesmo tempo, a participação digital aumenta exponencialmente. Também, como a participação da sociedade civil declina um pouquinho em 2017, 2019 e se recupera em 2020. Então, voltamos àquele gráfico, agora olhando os distintos meios de participação, e vemos, claro, aqui o acesso à tecnologia digital, a própria existência, né, e disponibilidade e o acesso à tecnologia digital também que é crescente, então, obviamente, também impacta nesse número, mas você pode perceber também como né, só faz sentido também, de alguma maneira, pensar numa dimensão temporal muito mais recente, de pelo menos 10 anos, quando a deliberação já era existente. Deixa eu voltar. Mas o crescimento
é muito grande, é muito acelerado e é muito rápido. E, de alguma forma, ele também sofre aquele declínio, como, aliás, tínhamos visto antes que todas as inovações sofrem, e aqui também é da sociedade civil, depois eu quero mostrar isso junto, e tem uma recuperação muito grande em 2020. Agora, olhando as inovações democráticas digitais, né, aquelas que têm como meio a participação digital, pensando na organização responsável, quem criou. E aí aqui vemos como, de alguma maneira, claro, né, o crescimento ocorre junto, mas, de alguma forma, a sociedade civil tem ainda uma tendência mais forte de crescimento e rápida do que o governo na incorporação das tecnologias digitais, sofre uma queda também concomitante, mas se recupera muito mais rápido e mais fortemente, e tem um papel extremamente importante em 2020, que eu espero que tenha tempo ainda de falar disso. Então, só muito rapidamente aqui, olhando para o agregado de todas as inovações que tem a participação digital como seu meio principal, temos que já 55% delas, mais da metade, não envolve o governo, que é muito importante se a gente lembra na quantidade de inovações no total, agora de cerca de 70%, mas preciso dizer que há 3 anos atrás era de quase 80% de todos os casos que envolviam, de alguma maneira, o governo. Bom, rapidamente, eu nem estou controlando o tempo, então vou tentar passar rápido, por isso basicamente a ideia aqui é mostrar a que fins serve, né, a participação digital nas inovações democráticas, e claramente se vê aqui, enfim, que é responsabilidade, a tentativa de tornar as instituições políticas mais responsivas, assim como o accountability, são as duas principais finalidades das inovações que contam com participação digital, e podemos ver também a deficiência que ainda há de se valer do meio de participação digital para promover inclusão política e igualdade social. Acho que há um limite aí da natureza da coisa, acho que isso é algo legal para a gente discutir também depois, né? Em que medida a tecnologia digital pode ser usada. Eu acho que para a inclusão política tem muita coisa surgindo em tempos mais recentes, e mesmo a igualdade, acho que a pandemia está trazendo um pouco essa reversão, né? A possibilidade de ver que se pode sim se apoiar na tecnologia digital, na participação digital, também para realizar finalidade de promoção da igualdade social, de inclusão política, isso mesmo por iniciativas da sociedade civil. Bom, agora, de algum modo, o que, retomando, né, a ideia de que a sociedade civil ela cresce mais rapidamente do que o governo, e olhando para os dados todos, se pode ver só em 2020 o número de inovações criadas pela sociedade civil é maior, 62% maior, né, mais que o dobro do que era há 10 anos atrás. Então, assim, o crescimento realmente ele é muito marcante, por mais que a gente tenha visto que há também um recuo, que um recuo que corresponde também a um momento de recuo da democracia na própria América Latina. Então, claro, todos esses dados são dados que precisam ser analisados dentro de um contexto, e a ideia aqui é rapidamente mostrar os dados e não fazer essa análise, senão vamos ficar aqui ainda muitas horas. Mas os dados estão aí para cada um de vocês também fazerem essas próprias análises. Bom, então o que eu queria basicamente mostrar assim, como que as 3 coisas estão relacionadas. O crescimento da sociedade civil se relaciona com o recuo do Estado, que se relaciona com o recuo da deliberação, que se relaciona com o aumento da participação digital. Tá? E aqui você pode ver novamente aquele gráfico mostrando como há esse encontro, né, a inovações que são iniciadas pela sociedade civil e aquelas que têm a participação digital como meio, elas têm um movimento muito similar, uma curva quase coincidente, o que mostra que, de fato, a participação digital, o crescimento da sociedade civil, do papel da sociedade civil na inovação democrática, se deve, de algum modo,
a extensão do uso do acesso à tecnologia digital e vice-versa. Você tem mais mecanismos de participação digitais, porque a sociedade civil vem também os promovendo. Bom, isso aqui muito rapidamente, só para mostrar, estamos com 24% no total do banco de dados, enfim, um quarto, basicamente, são de inovações que são baseadas na participação digital, e é muito interessante ver que quando nós lançamos inicialmente o banco de dados do Latino, em 2017, tínhamos 2.400 casos, agora temos 3.744, 1.344 casos a mais, né, coletados nesses 4 anos, e isso mudou muito. A participação digital há 4 anos atrás era muito inferior, acho que não chegava, né, a 16%, mais ou menos, se eu não me engano. Bom, a última coisa que eu queria destacar, antes de entrar, se alguém puder me avisar como é que eu estou de tempo aqui, porque eu, de fato, eu parei de controlar. Não é o meu último ponto, mas é o último dos achados, dos resultados do relatório, antes de entrar numa parte mais específica que eu queria falar sobre a própria pandemia e sobre o papel da tecnologia digital. Nós fizemos um mapeamento específico no ano passado, né, focando na pandemia, enfim, claro, estávamos olhando para fechar o banco para todos os tipos de inovações democráticas, e claramente 128 novos, né, desenhos, porque eles às vezes são replicados inúmeras vezes, né, no plano subnacional. 128 novos tipos de inovações democráticas foram concebidos especificamente para lidar com os problemas da pandemia. Então, aqui a pandemia e o ano de 2020 confirma e reforça tendências que os dados já mostravam, né, que era o fortalecimento do papel da sociedade civil e da tecnologia digital, e 85%, claro, das inovações na pandemia se valeram da participação digital, que, em princípio, não poderia ser de outra forma, mas, enfim, poderia também, mas o que se mostra, que o que é interessante de ver é que é possível realizar a inovação democrática e atingir aquelas finalidades de aperfeiçoamento da democracia com a participação digital. A pandemia acelerou isso, mostrou de forma muito rápida também que isso é possível, e também mostrou algo muito interessante que a gente também tem nos dados, que são as inovações transnacionais, né? A cooperação entre vários países, organizações de vários países, em um mesmo desenho, uma mesma inovação democrática, visando lidar com uma mesma questão, um mesmo problema, no caso, um problema relativo à pandemia. Bom, nós temos, na verdade, 3 bancos de dados, o geral da Latino, um específico sobre inovações que usaram inteligência coletiva para mitigar o impacto da pandemia, que está online, pode ser consultado no próprio banco do Latino, e um outro específico que também está aqui no nosso site, que são iniciativas da sociedade civil, são 309 iniciativas que envolvem 688 organizações, mas que não configuram, não preenchem aqueles 3 critérios que nós temos para classificar o que é uma inovação democrática, né? A participação, o desenho para impactar no ciclo de políticas, e os meios e os fins. Então, sugiro que deem uma olhada lá. Muito rapidamente, aqui também, não quero falar muito sobre isso, mas os nossos dados sobre inovações digitais permitem criar uma família de tipos de desenhos possíveis, que são, na verdade, guarda-chuvas, né, que abarcam aqui um número bastante grande de desenhos específicos, mas, basicamente, temos esses 5, formas de administração colaborativa, crowdsourcing de legislação e de políticas também, formas de monitoramento digital, campanhas digitais, que cabe um monte de coisa dentro, e plataformas de formulações de políticas. Mais sobre isso em publicações que estão vindo. Eu tenho tempo ainda, porque se eu tiver, eu vou continuar aqui rapidamente nas tendências. Se o meu tempo estiver esgotado, por favor, alguém me avisa aqui
pelo chat. Muito rapidamente, eu queria só dizer, isso está no relatório, vocês podem olhar, mas basicamente os dados apontam como a participação digital ela deve continuar crescendo, vai ultrapassar a deliberação, que sempre foi o principal meio de participação na América Latina, mas é preciso também apontar para o risco de que participação digital sem deliberação nem sempre leva a políticas melhores, né? A participação da cidadania é fundamental e tende a criar políticas melhores, mas essa participação ela tem que se dar também por formas deliberativas, em que as pessoas possam falar e serem ouvidas, não simplesmente clicar sem debate, sem discussão, porque em algumas situações isso pode ser prejudicial à formulação das políticas e à qualidade das decisões tomadas. Passando bem rápido, aqui isso está explicadinho lá no relatório, um pouco sobre o papel da sociedade civil e sua relação também com a tecnologia digital. Acho que algo que pode ser positivo, mas isso eu quero ouvir, na verdade, depois das pessoas do painel, né? De algum modo, o uso da tecnologia digital pode tornar as organizações da sociedade civil menos dependentes dos governos e das organizações internacionais, né? Que de alguma maneira financiam muitas vezes suas iniciativas. Então, acho que isso é um aspecto muito positivo. Pode vir a ser, né, emancipador também, de alguma forma. Há um papel da sociedade civil muito importante aqui no sentido de promover a inclusão política, na medida que vai abraçando agendas extremamente importantes, como a feminista, antirracista e ambiental. Isso já se pode perceber também pelos dados. E outra coisa importante e que os dados também, de alguma maneira, já apontam é como há uma passagem que eu acho que vai se fortalecer muito nos próximos anos das inovações propriamente participativas para aquelas representativas, e que a sociedade civil que vai promover, e vem promovendo já isso, na verdade, a ideia de que não se participa simplesmente nos espaços de participação criados pelo governo mas a própria sociedade civil cria esses espaços, ocupa esses espaços e cria as inovações nas próprias instituições representativas e inova a própria representação. Acho que essa é uma tendência super forte e interessante. Tem muita gente nesse painel depois que pode falar sobre isso melhor do que eu. Sobre a inteligência coletiva, que acho que é um tema importantíssimo, interessantíssimo, assim, demasiadamente urgente para a gente na América Latina e no contexto agora da pandemia. Acho que ela é uma ferramenta crucial para se enfrentar problemas complexos e desafios como estamos ainda vivendo. Isso que só tende a aumentar a possibilidade de governos terem respostas efetivas, né, especialmente também num contexto como o nosso, latino-americano, de baixa capacidade estatal, muita desigualdade social. Há iniciativas fabulosas, criadas pela sociedade civil, por grupos de cidadãos, mas muito pouco ainda por parte do governo, e muito pouco também de absorção do governo dessas iniciativas da sociedade civil. Mas acho que a tendência agora, se descobrindo esse instrumento, é que a sociedade civil se torne esse motor, né, da inteligência coletiva, dessa coleta, agregação e compartilhamento de conhecimento. Bom, vou pular isso que está no relatório, porque eu acho que eu já me estendi muito aqui, e queria finalizar só com uma reflexão um pouco, que eu acho que não podemos deixar de ter, né, de como que todas essas alterações que assistimos, enfim, sai governo, entra a sociedade civil, recua a deliberação, aumenta a tecnologia digital, de alguma maneira se precisa também reconceitualizar, né? De alguma forma isso já está acontecendo, o que significa inovação democrática, o que significa participação, quem participa, isso de alguma maneira já não se encaixa mais nas definições que tínhamos anteriores para a gente, como é ótimo, tem que ser assim, né? O mundo está mudando, mas o que não pode se perder de vista é que em que medida também não se perde, né, uma dimensão de
aperfeiçoamento, melhoria da democracia e do papel da cidadania, enquanto cidadania, em que os cidadãs e cidadãos eles tenham voz, eles sejam ouvidos e não apenas participem, às vezes, como, enfim, criando a criação colaborativa, ela é extremamente benéfica e importante para a democracia, mas em contextos democráticos, certamente, em contextos não democráticos é preciso também, ou não democráticos, em contextos neoliberais também é preciso também ter em vista que também cidadãos não sejam simplesmente, como na década de 90, de alguma maneira, em alguns casos, alguns estudos de caso mostraram, não tratados como cidadãos, mas como consumidores do cliente, e de novo isso acontece no sentido de simplesmente se tornarem provedores de informações e de dados e de não serem efetivamente ouvidos e não terem suas demandas atingidas. Bom, eu me estendi super rápido, eu vou pular as recomendações que a gente tem, porque também estão lá no relatório, e convidar todas e todas para usarem nossos dados. Os dados já estão online desde 2017, vêm sendo atualizados, mas a partir dessa semana os bancos de dados inteiros, completos também, os 3, estão em depositório, que podem ser acessados. 2 deles têm um embargo, mas depois desse embargo eles vão estar à disposição, assim como o nosso livro de códigos, para que também quem quiser continuar esse trabalho, mapeando e agregando casos novos para os próximos anos e atualizando os já existentes. Bom, é isso, eu super me estendi, peço desculpas, na verdade eu estava muito mais interessada a ouvir os colegas, agora eu não vou mais falar. Obrigada. Obrigada, Tami. Super prazer te ouvir. Esses resultados incríveis, cheio de insights, ideias e possibilidades de novas perguntas. A linguagem também da pesquisa está super simples, acessível e fácil de navegar. Quando você fala dos 85% das inovações na pandemia se valerem de tecnologias digitais, eu fiquei me indagando, né? Será que por isso mais gente ficou de fora, ou houve maior ou menor alcance e diversidade nesses instrumentos? Outra indagação que eu fiquei também, enquanto você falava, é em que medida essa retomada, entre aspas, né, que você trouxe de uma mobilização, foi mobilizada pela urgência da pandemia ou também coordenada com uma retomada de alguns meios de financiamento, como fast granting, que é uma coisa que a gente viu em alguns casos acontecerem, inclusive na própria ENAP, foi algo que a gente lançou mão de fazer, haja vista a urgência que a pandemia nos impôs. Mas então agora eu quero convidar Tiago, Pedro, Bia e Matias para a gente fazer aqui o nosso bate-papo. E começando, eu queria fazer uma rodada, escutando de vocês as primeiras reações em relação ao tema e com base na experiência profissional de vocês, como vocês veem o papel da sociedade civil da tecnologia digital na inovação na América Latina e quais os desafios que vocês enxergam para os próximos anos. Eu vou começar pela Bia, ouvindo suas impressões. Bia. Oi, tudo bom? Vocês me escutam? Que bom. Primeiro, eu sempre fico chocada com a capacidade do latino de processar essa quantidade de informação. E eu agradeço muito a Tami e a equipe toda por esse imenso esforço, e é muito bonito ver, é muito bonito, muito potente, né? A gente ver e poder reconhecer o quanto a América Latina inova na política. Isso não é uma novidade para nós que estamos aqui, a gente sabe disso, mas às vezes para o mundo isso não é tão claro. Eu acho que o esforço que a Tami teve e o latino, desculpa, a equipe, de colocar isso numa plataforma e poder também, não sei se vocês já navegaram, mas a própria plataforma é uma coisa assim incrível, falar a descrição não, a descrição das iniciativas é muito acessível, muito fácil de entender. E eu encontrei a Tami recentemente, a gente falou sobre a potência do latino ser utilizado por governos e por iniciativas da sociedade civil também.
e a gente ficou imaginando de como isso poderia alimentar também um debate agora na Constituinte chilena também, de como a gente pode aprender com a América Latina e isso ser usado. Então, fazendo o meu lugar aqui, meu lugar não, né? Mas a minha admiração por esse processo, eu fiquei muito impressionada com os resultados e eu fiquei pensando em várias coisas que enquanto eu estava apresentando. E eu fico pensando bastante nessa vivacidade, né, na força da sociedade civil latino-americana, que além da gente conseguir produzir inovações democráticas, a gente também tem uma força, e acho que o Brasil, em especial, tem, por vários motivos, mas tem uma sociedade civil muito ativa, né, muito forte. E eu acho que isso mas também que tem um ponto muito, na minha opinião, complexo, porque no Brasil especificamente, eu vou falar que é o que eu conheço com mais profundidade, tem uma sociedade civil que por muito tempo acabou, e ainda faz um pouco esse papel, acabou fazendo um pouco o papel do Estado e não se aproximando e construindo junto com o Estado as soluções. E isso a gente acabou gerando um distanciamento muito grande, uma produção de inovações e de avanço da democracia a partir da sociedade civil que não foi de uma maneira não foi traduzida para as instituições da sociedade civil, salvo alguns momentos de alguns governos que entendiam esse processo e internalizaram essa movimentação para dentro dos governos, né, trazendo a sociedade civil, essa inteligência da sociedade civil para dentro dos governos. Mas também eu pensei em uma outra curva que também me chamou a atenção, é a curva do declínio, né? A inovação vai, depois ela volta, depois ela vai. E eu acho que isso fala bastante sobre um ponto que eu quero trazer um pouco a partir do update, do Instituto Update, de onde a gente, onde eu estou, que a inovação, ela é uma experimentação, né? Então, assim, quando a gente está falando de experimentar novas formas de fazer política ou de novas formas de democracia, o quanto a gente está o quanto essas iniciativas conseguem se sustentar ao longo do tempo. E não se sustentar no sentido de o quanto elas conseguem se desenvolver de fato, o quanto de recurso está disponível para que isso ocorra, porque por mais que sejam pessoas, por mais que sejam tecnologias, são pessoas que estão gestando esses processos e pessoas que têm contas e pessoas que têm uma série que são humanos e precisam de investimento, e as tecnologias precisam de tempo também para serem desenvolvidas, né? Então eu fico bastante atenta a essa curva. Será que essa curva cai de novo? Ela levanta de novo, porque é um fato, tecnologia e política já não é uma coisa dissociada, não é tão, a gente, acho que não tem como voltar atrás disso, vai ser cada vez maior essa integração, mas eu fico pensando quanto isso se continua dando sustentabilidade, se ganha sustentabilidade ao longo do caminho. Mas aí eu vou também. Eu tenho uma pergunta que depois, se até me puder me responder. Eu ainda fico um pouco confusa ainda sobre a questão de ferramentas digitais e a diferença delas com relação às redes sociais. O que onde que elas se diferenciam aí? E aí eu vou falar isso porque no update, então eu quero trazer 2 pontos da pergunta que foi colocada para a gente sobre a inovação, sobre a partir da sociedade civil e da tecnologia, como a gente vê os avanços. Então, a partir da sociedade civil, a gente, a partir do update, entende que a gente precisa se aproximar, ou a sociedade civil é um grande laboratório de inovação que precisa ajudar a impulsionar esses movimentos de inovação, que às vezes dentro do Estado isso não é possível ser feito por questões burocráticas, por limites burocráticos e também por um outro objetivo, né? Mas a sociedade civil é esse lugar de oxigenar e trazer a inovação. Mas ela não pode ser o lugar da inovação por si só. Ela precisa também estar em sintonia com o Estado, como a gente estava falando, com o poder público, na verdade. Então,
no Update, a gente acredita que a inovação política se dá também pela ocupação do poder. E aí é muito interessante, porque a gente vê que a ocupação do poder, ou seja, levar mais pessoas e levar pessoas, grupos, antes que são politicamente marginais, que são marginais à política hoje, para a ocupação de espaços de poder, é preciso, vem de uma onda muito forte da sociedade civil, né, com os grupos de renovação e que estão cada vez mais empurrando, impulsionando e construindo lideranças para que ocupem o espaço de poder, mas ao mesmo tempo elas têm uma enorme barreira que é a própria instituição, ou seja, os partidos já são uma enorme barreira para que essas pessoas entrem no poder. Mas a sociedade civil está preparada para votar em mulheres negras, em pessoas negras, em mulheres, mas isso não está traduzido para os partidos, que é onde as decisões ocorrem e aonde também os investimentos ocorrem em relação ao financiamento dessas campanhas, por exemplo. Então, se a gente não pode substituir a sociedade civil, então cada vez mais não e aí na reflexão nossa a partir do Update é não substituir o papel por exemplo, do próprio partido, que é criar novos quadros de liderança. Mas a gente deveria também ajudar os partidos a se inovarem, inovarem. Assim. Então, eu acredito que, para além do papel de monitorar e de gerar pressão, tem um lugar também da gente conseguir construir uma integração de inovação com esses espaços institucionais. Eu estou falando dos partidos que a partir que é hoje a grande barreira para a ocupação de poder. Para a ocupação do poder né, umas barreiras, mas uma grande barreira são os próprios partidos. Do outro lado, essa sociedade civil de um aspecto mais geral, assim, que é o do nosso tema da partir do Update, mas o outro é o desafio da tecnologia em si. O Update desenvolveu uma tecnologia que é uma ferramenta, na verdade, uma plataforma de gestão de mobilização social que chama Liane, que foi desenvolvida desde 2017, a gente vem desenvolvendo ela, que ajuda e que é uma ferramenta digital aberta, que leva mais pessoas, que ajuda a gerenciamento de campanhas políticas e dá acesso a pessoas que não têm recurso, candidatos que não têm os mesmos recursos financeiros, a Liane dá acesso a essas pessoas para terem acesso a essas ferramentas que só são acessíveis para quem tem muito recurso. Então, isso a gente começou a desenvolver em 2017, mais ou menos, e foi ali que também tinha esse grande boom das organizações internacionais e também de financiar os civic techs, né, as tecnologias tecnologias digitais. E aí teve um grande boom, mas aí depois parou-se de se investir nessas tecnologias. E as tecnologias elas não vão se manter por uma mágica, elas vão se manter só com um financiamento contínuo. E aí eu discordo um pouco do que traz as recomendações ou a parte final em que falou que as tecnologias têm que se tornar mais independentes, organismos internacionais e governo. Aí eu pergunto, quem é que vai financiar a manutenção e a escalabilidade dessas tecnologias? Porque isso é super importante. Hoje, então, a Liane chegou num ponto que a gente conseguiu continuar investindo a trancos e barrancos, na verdade, porque merecia mais recurso. Nesse momento, essa tecnologia deveria ter muito mais recurso, tanto ou mais do que quando começou, para ganhar, de fato, escalabilidade, a gente conseguir ganhar impacto. Porque a gente conseguiu provar até agora que existe, sim, usabilidade, ou seja, existe demanda, e ele também ela existe demanda e ela está entregando, né? Ela está conseguindo também alcançar. A gente está em 5 países, mais de 100 campanhas utilizaram a Liane. Então, eu acho que a gente também... Daí a gente traz... Esse é o ponto que é nossa dor hoje, mas que traz alguns pontos, e eu vou indo para o final aqui, mas traz alguns pontos que é sobre também, para além disso, a democratização das tecnologias, ou seja, hoje também, por exemplo, Liane, a gente mesmo em Liane, sendo direcionada para campanhas que tem de baixo custo ou que não tem acesso a recursos e que são para campanhas de pessoas à margem da política, muitas dessas pessoas não conseguem usar a tecnologia porque elas não têm
mesma pedagogia digital com uma pessoa que é de um centro urbano, etc. Por exemplo, uma pessoa indígena não tem a mesma habilidade de usar a tecnologia digital do que uma pessoa que está no centro de São Paulo. Isso aponta para o grande problema, ou o grande desafio da tecnologia numa sociedade desigual como a latino-americana, que é aprofundar as desigualdades. Acho que isso o Pedro vai poder falar com mais propriedade também. E então isso é um ponto enorme de atenção. E a gente só vai também conseguir lutar contra isso quanto mais a gente tiver lideranças capazes de lidar com a complexidade desse tema da tecnologia, lideranças do século XXI que tenham a capacidade de articular soluções para isso, que tenham capacidade de articular de uma maneira supranacional, porque todas as leis que envolvem as tecnologias estão em vários países e não são só apenas daquele território ou daquela região. Então, de acordos supranacionais. A Bruna me avisou aqui que eu estou no meu... Então, assim, mas para mim, voltando assim só para eu finalizar, é isso. Eu acho que a gente tem muitos desafios em relação à tecnologia na América Latina, e a gente não pode, e a gente precisa entender que a sociedade civil tem um papel em relação à participação, que é de trabalhar junto, de trabalhar mais próximo, e não resolver o problema do outro, é ajudar o outro a resolver o seu próprio problema. É isso, obrigada. Valeu, Bia, obrigada pelas reflexões. Me ressoa muito no trabalho de alguém que foi da sociedade civil e agora está no governo como eu. E quando você fala da noção de escala, né, que às vezes não é só aumentar o alcance de um projeto. No caso da inovação na gestão pública ou na política pública de inovação, muitas vezes está relacionada a você tirar essas inovações da margem do governo e levar para o que hoje a própria OCDE chama de centro do governo, né? Eu queria passar a palavra para o Pedro, para ouvi-lo também aí as reações sobre a fala da Tami, também ouvir a opinião dele sobre o papel das tecnologias na inovação democrática e a visão dele dos desafios daqui para frente. Obrigado, Bruna. Obrigado, Tami, ainda encabulado pelas palavras da Tami no começo. E muito feliz de poder estar nesse painel com tanta gente que eu gosto tanto, admiro, trabalho junto há muitos anos, então me sentindo muito em casa, ainda mais podendo falar em português. Então, muito obrigado pelo convite, poder estar aqui e como a Tami disse, acho que para mim poder falar sobre esse tema, não só pelo trabalho, seja quando estava no governo como agora, mas do ponto de vista da reflexão intelectual e acadêmica, é um tema que foi meu objeto de pesquisa, que me interessa muito. Mais uma vez, assim, parabéns pelo trabalho, de novo, acho que à altura do que o Latino vem construindo esses anos todos, e acho fundamental, né? Eu acho que quando esse trabalho começou lá atrás, a gente queria muito, e era um pouco naquele momento de alta das inovações, a gente queria um pouco consolidar, entender o que estava acontecendo e tal. Eu acho que agora, mais do que antes, tem um papel de guia, né? Assim, da gente entender por onde reconstruir muita coisa que foi derrubada e que ficou para trás nesses últimos anos tão difíceis, né? Para a América Latina, assim. Acho que a gente está vivendo um momento, assim, na pandemia, com a dificuldade que a gente tem na pandemia, que é o grande momento de bifurcação na América Latina, se vai para a irrelevância completa global ou se vai ser um espaço de fato, conseguir oferecer para o mundo alternativas de modelo de desenvolvimento, de participação, de democracia e etc. Né? Então, assim, ter esse debate nesse momento eu acho fundamental. Eu acho que a gente tem quer dizer, olhando para o tipo de movimentação que está acontecendo no mundo e na região, mas olhando também para os Estados Unidos hoje, quer dizer, existe uma movimentação da direção geral da política, das políticas públicas, que vem de baixo para cima. O governo Biden e o plano que o governo Biden apresentou, que é a coisa mais ambiciosa no hemisfério ocidental que a nossa geração já viu, do ponto de vista de papel do Estado, de transformação, etc., né?
é algo que não foi construído simplesmente dentro de gabinetes ou por, né, de forma as melhores mentes pensando como solucionar o problema dos Estados Unidos. Foi construído de baixo para cima. Foi construído porque o movimento negro foi para as ruas, porque o movimento de mulheres foi para as ruas, porque o movimento climático está nas ruas e é presente nos Estados Unidos, né? Então, acho que um grande desafio, então essa energia está aí, essa energia é capaz de fazer o Estado se movimentar nessa escala, né? Até para poder estar presente na competição global. Então, acho que o grande desafio que a gente tem é pensar quais os canais que a gente precisa construir para levar essas energias das ruas para a transformação das políticas públicas. Eu acho que boa parte disso está nos dados e na forma que o Latino apresenta isso. Quer dizer, ali tem um cardápio de canais de como a gente vai fazer essa energia chegar até a transformação real, né? Isso não virá, e se a gente bloquear esses canais, essa transformação não virá. Acho que é esse, e vão ter muitos interesses procurando bloquear esses canais, né? Eu acho importante também a gente perceber que muitas coisas mudaram, né? Desde que esses mecanismos, e sobretudo na forma de usar a tecnologia, né? Primeiro ponto houve um momento de utopia com a internet, com a tecnologia, com a política, que foi, digamos assim, varrido rapidamente pelo pesadelo que as redes se tornaram, né? Então, a ideia de que a internet poderia libertar, que está presente nessa pesquisa, né? Ela foi muito rapidamente, do ponto de vista do debate público, quase que jogada fora, porque as redes hoje são o pior lugar para se estar, do ponto de vista, muitas vezes, do debate político. Agora, a gente não pode achar que, em função da colonização das redes pelo ódio, como a gente tem visto tantas vezes, tudo isso que foi construído nesses últimos anos e que mostrou potencial, etc., vai ser jogado fora. Porque a potência da rede está aí, esses dados mostram. E aí a gente tem que justamente, acho que as lições que o Latino traz são as que a gente precisa olhar para pensar como que a gente supera, como que a gente passa esse momento desse pesadelo do ódio nas redes para criar esses canais que vão levar essa energia desses movimentos para a real transformação. Um dos pontos-chave, que é um ponto que apareceu muito na minha pesquisa e que eu vejo aqui, é justamente sobre a deliberação, ou seja, criar espaços que tenham a função de deliberar mais do que de simplesmente mobilizar, né, ou de buscar choque de opiniões divergentes, mas muito mais tentar construir consensos e possibilidades de acordos a partir da rede, para mim é um dos grandes elementos centrais. Claro que isso não é fácil, mas a gente já viu e tem experiência sobre como a infraestrutura tecnológica da forma de participação pode ajudar muito. Desde, quer dizer, se a gente faz modelos que são baseados em aprovo e desaprovo, vote sim ou não, etc., isso só gera, então, um exemplo para mim claro é o tipo de consulta que tem no Senado, né? Vai lá, vota, isso gera uma mobilização das bases. Isso não gera um tipo de acordo de transformação, etc., que pode levar o Estado a se transformar, né? Então, você buscar espaços onde são colocados argumentos, são trazidas visões diferentes e que podem permear o Estado de maneira diferente, para mim é uma das missões centrais. Acho muito interessante olhar que o tema de meio ambiente aparece com uma incidência baixa, né? E o tema de infraestrutura baixíssima, né? Entre os temas colocados ali quando a Tami apresentou, né? As grandes transformações hoje vão passar pela questão climática e por qual infraestrutura a gente vai desenvolver na região da América Latina. É uma infraestrutura de transformar a região em grande corredor de grãos para outros países, ou é uma região, ou é uma infraestrutura que vai possibilitar um desenvolvimento mais includente, que dê conta da questão climática de uma maneira diferente. Esse é o tipo de debate que a gente tem que conseguir mobilizar as pessoas e criar os canais para que todo mundo possa falar sobre isso, para que tenha visibilidade sobre esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a gente vê, e aí, a partir disso também, a gente precisa conseguir trabalhar e ver como incluir as perspectivas, né? E usar esses mecanismos para que perspectivas de gênero e de raça, que são os dois principais movimentos hoje
na região, em alguns lugares a questão indígena, muito claramente, né? Em outros lugares a questão de justiça racial, mais especificamente afro-latinos, afro-brasileiros, afro-colombianos, e a questão de gênero, essas são as forças mobilizadoras hoje na região. Como que a gente consegue criar mecanismos para que esse debate seja, de fato, um debate transversal, que entre no debate sobre infraestrutura, que entre no debate sobre segurança pública, que entre no debate... E acho que mecanismos de participação, quer dizer, as estruturas normais do Estado são impermeáveis a essas discussões e a essas forças. Então, os mecanismos de participação são justamente o que podem abrir as comportas desses diques para que a gente possa ter essa fluidez da energia política para o tipo de transformação que a gente precisa. Acho que em outros temas também, temas duros e difíceis, como segurança pública, nos quais, e aí, claro, a participação não é, de novo, não pode ser uma participação, sim ou não, mas tem que ser uma participação de que tipo de segurança, como que a gente debate o que a polícia tem feito, como que a gente pensa projetos de segurança que podem envolver muito mais novos tipos de movimentos, que podem ir além do que a resposta que a gente tem visto, o peso que tem sido a militarização da segurança pública na região, né? Debater isso mais claramente, acho que é fundamental. E um último item, que é a agenda da corrupção, que é uma agenda que em alguns países da região ficou muito contaminada pelo debate esquerda e direita, né? E que precisa voltar a ser debatida do ponto de vista do patrimonialismo, do uso da apropriação privada do Estado, etc. E para isso também a tecnologia, a participação, da visibilidade para isso, etc. Não existe debate sério sobre corrupção sem mobilização social e participação social. Então, acho que do ponto de vista, assim, um pouco organizando as ideias que eu estou tentando dizer, acho que a gente tem um desafio gigantesco hoje na região, que é de uma transformação do modelo produtivo, uma transformação da relação do Estado com a sociedade na região, que passa, né, claro, pelo desafio climático, pela transição energética, pelo aproveitamento da Amazônia, né, e um desenvolvimento de floresta em pé, né, que isso só vai acontecer de fora para dentro, né? E isso precisa acontecer utilizando a energia dos dois principais movimentos, que é o movimento de justiça racial e o movimento de gênero, né? Que não são movimentos, acho que só para completar esse ponto, que se encaixam facilmente nas estruturas de representação. Nosso sistema todo de representação ele é muito mais baseado nas questões de classe do que nesses outros temas, né? Então, a gente precisa que a democracia se abra para a permeabilidade desses outros movimentos e desses outros temas, porque a representação sozinha não vai dar conta de incluir eles. E sem a gente incluir esses temas, a gente não vai fazer o tipo de transformação que a gente precisa. E aí, para concluir, acho que a gente precisa estar muito atento também de como abrir espaço para discursos diferentes, para maneiras diferentes. A gente sabe, falando principalmente de gênero e raça, as formas de participação são muito... valorizam muito um tipo de discurso que, no fim, pode repetir muitas das relações de dominação já conhecidas, né, hoje na região. Então, pensar nelas como não reforçar essas relações, mas abrir novos espaços, tornar o Estado mais permeável, para que a gente possa realizar as transformações que a gente precisa, eu acho que é a grande alternativa. E não acho isso óbvio. Acho que esse desafio não está necessariamente... Acho que, por exemplo, no Chile hoje está muito presente, né? Acho que esse é o grande momento de esperança da região, onde de baixo para cima a gente viu uma conquista ali. Acho que não é em todos os lugares que os líderes políticos, mesmo progressistas, mesmo que tenham alguma consciência sobre para onde a região tem que ir, entendem que não vão fazer essa transformação sem a abertura para esses movimentos entrarem, participarem e fazerem esse barco caminhar. Então, acho fundamental esse debate hoje. Acho que talvez ele seja mais importante hoje do que era em 2015, porque o desenvolvimento da região vai passar por a gente abrir esses canais de comunicação entre os movimentos e o Estado. Obrigado e super aberto aqui para continuar o diálogo. Valeu, Pedro. Eu gosto muito da sua fala, que ressalta muito a palavra permeável, né? A ideia de que não basta ter aquele governo de janelas transparentes, mas ainda fechadas, mas que a gente precisa abri-las, talvez até quebrá-las, para a gente conseguir ter
essa permeabilidade, essa energia e essa inteligência coletiva latente. Um ponto também que emerge para mim da sua fala, que também foi apontado pela Bia, é a questão da formação de lideranças e da promoção da inovação nas estruturas partidárias, né? E aí me pergunto também em que medida uma transformação geracional também na política não pode impactar essas mudanças aí, né, de design, de participação. E aí, para também trazer aí os comentários deles baseados também na sua expertise e longa caminhada de trabalho com participação, eu queria chamar o Tiago para reagir também e trazer a visão dele, não só dos resultados da pesquisa, mas também dos desafios futuros. Tiago, você está por aí? Direto? Estou por aqui. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Bom, antes de tudo, muitíssimo obrigado. E eu queria dizer assim, e eu acho assim, com toda sinceridade, parabenizar a Tami e toda a equipe do Latino pelo esforço que fez. Eu acho que deve ter uns 15 anos atrás, quando eu estava fazendo doutorado, e como todo mundo que faz doutorado, qualquer outra atividade é melhor que o próprio doutorado, eu comecei a mapear exercícios de orçamento participativo no Google Maps, né? Nunca terminei, acho que tem lá uns 50 casos e tudo. Depois eu fui convidado para me juntar ao Participedia e tudo, e comecei a trabalhar. E veio a Tami e a sua equipe, né, que foi uma força da natureza, e demonstraram o que a gente consegue fazer em muito pouco tempo em termos de mapeamento de iniciativas, né? Lógico, não foi unanimidade, mas no meio acadêmico eu acho que uma das grandes medidas de sucesso é o tanto de dor de cotovelo que a gente gera, né? E de fato, eu gostaria de parabenizar, porque gerou muita dor de cotovelo. Não é unanimidade, mas toda unanimidade é burra. Então, muito parabéns a Tami e toda a equipe. Eu gostaria, antes de tudo, de dizer isso, e parabenizar o Pedro e Open Society Foundations por ter dado esse apoio para um trabalho que é espetacular. Eu mal posso esperar o que será a próxima fase. Eu acho que o momento é de celebração, mas o que será a próxima fase, o que será feito depois pela Tami e sua equipe, a contribuição de vocês, ela é, de fato, espetacular. Bom, tendo dito isso, entrar em alguns temas aqui, eu vou tentar reagir assim, um pouco rápido ao que eu vi, de maneira não estruturada. A primeira coisa, como uma pessoa do Banco Mundial, eu acho interessante, e sei que isso gerou paixões, né, o papel de organizações internacionais, né? Eu acho que assim, a ciência política, como cientista político, a gente se dá muito bem, né, para inovações democráticas, mas quando a gente vai fazer a análise de organizações internacionais, eu acho que a capacidade analítica, às vezes, ela é um pouco rasa, né? Falar, por exemplo, projeto neoliberal, ou isso, aquilo, eu acho que a primeira coisa assim, é uma falha analítica de entender, a heterogeneidade do que vem a ser organizações internacionais. Não dá para comparar Banco Mundial com o FMI, com o Open Society Foundations. Imagino que eles todos entram no mesmo bucket, talvez me corrija se esteja errado, isso é uma coisa. Mas também a heterogeneidade, que isso é uma coisa que a sociologia das organizações sabe muito bem, que é a heterogeneidade dentro de organizações. Falar que uma organização, né, e não, eu sei que também isso não é uma coisa que você diz em nenhum momento, mas que às vezes são colocados, mas pensar assim que organizações elas têm que ser reconhecidas também na sua heterogeneidade. O que eu acho interessante no seu gráfico é que ele demonstra que é um papel, né? Mas essas nuances eu acho que elas são importantes ser reconhecidas, né? Uma coisa que eu acho também interessante no seu gráfico do crescimento de iniciativas, e que talvez seja o que gere algumas, digamos assim, algumas polêmicas, é que a gente vê um crescimento de inovações democráticas em um contexto de democratic backsliding, né? E pensamos também, não preciso nem dizer o nome do país, mas tem vários países que a gente tem um contexto de democratic backsliding e desconstrução de estruturas participativas perenes, muitas delas as quais, né, foram estudadas. Então, como é que a gente captura essas nuances? E aí eu acho que um caveat que é importante de ser reconhecido, e talvez ele esteja talvez muito mais na minha cabeça, é o seguinte, é que
mapeamento de inovações democráticas não quer dizer a mesma coisa, você nunca disse isso, mas eu acho que é importante ter como caveat, a equipe do Latino nunca disse isso, mas mapeamento de inovações democráticas e dizer que o número delas está aumentando não quer dizer necessariamente que o contexto democrático melhora, né? Ou talvez eles são até forças de reação a um contexto de democratic backsliding e crise da democracia representativa. Eu acho, assim, o que eu quero dizer é que quando eu vejo essa apresentação, essa consolidação de dados, ela gera tantas reações que são excelentes e que faz a gente pensar muito mais e que não teria pensado, né? E até alguns questionamentos, ou talvez até algumas discordâncias, como eu acabei de falar, por exemplo, será que a organização internacional é isso ou aquilo? Essas discordâncias mesmo e esses diálogos, eles só existem porque o exercício foi feito, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente perde, às vezes, do ponto de vista, é que, por exemplo, eu gostaria talvez que o coding do Latino tivesse ido numa direção, outro gostaria que tivesse ido no outro, mas o próprio fato que a gente já começa a falar assim, quais são as dimensões normativas, técnicas ou empíricas que a gente gostaria de ter, eles só existem porque foi construída uma base de dados. E eu acho isso, mais uma vez, para parabenizar. Uma coisa que eu achei interessante também foi sobre a questão de deliberação. Utilização de tecnologia sem deliberação. Mais uma vez, eu acho que eu conheço mais ou menos o campo, a gente vem de um campo, digamos assim, de pensamento, no qual inovações democráticas, no qual a deliberação é um bem normativo, né? Mas se você for para o campo de inteligência coletiva ou democracia epistêmica, deliberação nem sempre é o melhor método, né? Pior coisa que você quer fazer, por exemplo, é você colocar 20 cidadãos para deliberarem sobre quantos grãos de feijão tem dentro de um pacote, ou qual é o peso do OX, né? Que é a velha coisa, né? Tem métodos agregativos, tem métodos deliberativos, e eles se prestam a situações, a questões diferentes. E essa talvez seja a nova barreira. Nossa, quando é que deliberação é boa? Porque tem hora que, na verdade, quando um cidadão conversa com outra, a coisa só piora. Independência de julgamento é um dos princípios de inteligência coletiva em alguns casos, né? E aí, o que acontece? A gente começa a colocar assim, mas e tecnologia? Por que não? Tecnologia leva mais a não deliberação, né? Então, voto online, orçamento participativo, né? Aí vem um Banco Mundial neoliberal que quer fazer voto online e tal. Mas a gente tem que pensar assim, quais são os modelos que a gente quer deliberação e quais são os modelos que a gente quer agregação. Eu acho que isso é um próximo debate, mais uma vez, parabenizo, porque vocês, ao realçar isso, leva essa questão. Aí tem outra questão que é um pouco relacionada a isso, que é a questão da inclusão política e participação, né? Os cidadãos que mais precisam de participar, provavelmente, são aqueles menos prováveis de ter acesso à internet, ainda que seja no caso do Brasil, né? Mas aí a gente coloca normalmente a culpa na tecnologia, né? E aí coloca a tecnologia, um mecanismo de exclusão, sim ou não. Então, o problema do viés de participação, ele é um problema que ele antecede a tecnologia. Ele é um problema que ele é inerente a qualquer processo de participação voluntária, self-selection, né? A tecnologia pode amplificar isso. Então, aí, por isso que eu acho, por exemplo, você pode ter a questão dos citizens assemblies virou um hot topic e virou uma questão que hoje em dia as pessoas gostam muitíssimo, que eu acho que é ligado justamente à questão de alternar mecanismos self-selection ou não. Mas só queria dizer assim, e também para dizer, os estudos todos que nós fizemos e que outros fizeram, a gente sabe. Você coloca a internet, às vezes, ou você coloca em participação digital e tudo, você tem um viés, né? Um viés por pessoas de educação, gênero, renda e tudo mais. Mas, em alguns casos, você aumenta a participação, o perfil dos representantes. Então, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, a gente realizou um estudo, só porque eu acho que é importante dizer isso, né?
No Rio Grande do Sul, quando você coloca o voto digital no orçamento, na consulta popular digital, o voto por internet ele tem um viés claramente em termos de trazer pessoa mais rica, essencialmente. Né? Mas o que acontece? A participação, em termos de diversidade, o voto por internet aumenta a diversidade se você combina a participação online com a participação offline. Né? Aí a questão vira, a gente quer mais diversidade ou a gente quer processos redistributivos, essencialmente, no qual a gente vai estar dando participação para pessoas que tradicionalmente não participam, e vamos deixar de fora o meio, o homem e a mulher com universidade de faculdade, com renda mais alta do que a população. Isso são dimensões normativas que a gente tem que discutir. Isso não é uma questão da participação digital, isso é uma questão de design, né? Eu acho interessante. A Beatriz falou uma coisa que eu achei excelente, que é a questão de financiamento. Né? Financiamento e quem é que vai estar ficando financiando essas tecnologias. Eu lembro uma época, eu estava nos boards de várias organizações, não várias, mas algumas, que trabalhavam com democracia digital, e todas as vezes que eles iam pedir algum financiamento, eu acho que a Open Society Foundations era um pouco a exceção nesse caso, mas o pessoal perguntava para eles assim, qual é o business model de vocês, né? As organizações de Civic Tech. A resposta que eu dava, eu falava assim, graças a Deus que democracia nenhuma depende dessas organizações para financiar elas. Porque qual que é o business model de eleições? Não tem, custa dinheiro. Democracia custa, a gente tem que pagar pela democracia. Não tem business model para a democracia, não tem retorno de investimento. Ela tem, você tem que financiar e pronto, acabou. E aí eu acho assim que a questão de tecnologia, e justamente, Tami, com os achados de vocês, de organizações da sociedade civil, que a gente vê cada vez mais presentes, uma questão que eu acho essencial é que a gente tem que começar a conversar, e aqueles que financiam essas organizações, Banco Mundial, inclusive, é o seguinte, o assunto de sustentabilidade, ou sustentabilidade financeira, ou um momento você vai ficar independente, a gente não quer criar dependência, esse talvez seja um discurso muito perverso. Talvez a gente tenha que descobrir o seguinte, democracia, sociedade civil, a gente tem que estar financiando o tempo todo. E falar em independência financeira, ou business model e tudo mais, isso talvez é um grande desserviço que todos nós prestamos. Seria interessante saber o que o Pedro acha disso em relação a isso. Mas somente porque a Beatriz comentou sobre a questão de financiar e quem é que vão manter essas tecnologias, será que do mesmo jeito que a gente financia eleições, será que a gente deveria ter que ter um fundo nacional em alguns países para financiar iniciativas participativas, organizações da sociedade civil, assim por diante? Quais são os riscos que vêm com isso? Bom, mas enfim, eu falei um monte de coisa, eram todas as minhas notas aqui, eu não vou nem entrar no tema de permeabilidade, porque isso me levaria outra meia hora, mas muitíssimo obrigado mais uma vez, parabéns, e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, Thiago. É sempre maravilhoso te ouvir, especialmente pelo caráter sempre provocador positivo que você tem nas falas, que faz a gente realmente olhar para algumas coisas. E quando você fala que algumas falas apaixonadas colocam organizações internacionais como se fossem um bloco monolítico, eu também percebo o quanto a gente fala do Estado e do governo sempre como um bloco monolítico também, né? Mas aí, assim, há um tempo atrás eu li no George Lakoff, no Don't Think of the Elephant, Não Pense no Elefante, uma frase dele que eu levo sempre, que diz, cara, relaxa, ele não diz nessas palavras, mas é mais ou menos assim, relaxa, não tem linguagem no mundo que consiga expressar a complexidade. Então, escolham as melhores lentes intencionais para isso, porque no fim do dia a gente tem muita dificuldade de expressar nuances, ainda mais quando nos é exigido cada vez mais síntese. Obrigada. E, por fim, eu vou acumular mais umas milhas agora, indo para Buenos Aires, passar a palavra para o Matias, para ouvir também aí a reação dele sobre as ideias que a gente está discutindo aqui. Acho que você está no mudo, Matias. Oi? Você escolhe? Ok. Obrigado pelo convite. Parabéns, Tami.
pela maravilhosa pesquisa e esforço que você ha feito. Meu portuñol es terrible. Entonces yo quiero pedirles, por favor, si me dejan hablar en español. Todos ustedes hablan muy bien español, entonces sabrán disculparme. Estoy muy contento de estar aquí. La verdad que me siento muy representado por quienes me hablaron antes que yo. La verdad que Pedro, Vía, hablaron, me representa muchísimo los comentarios que yo quería hacer. Y la verdad que trajeron muchísimos elementos como para profundizar la discusión. Yo quiero detenerme en un par de ellos para ver si podemos intentar contribuir en profundizar en estos temas. Una es la cuestión conceptual de innovación. No porque tenga una preocupación teórica, sino porque creo que está muy conectado a las conclusiones que podemos sacar de esta base de datos y también en las reflexiones que podemos hacer sobre nuestras propias acciones en el territorio. Y me parece que algunas no son menores. Me gustó mucho la diferencia explícita que haces de diferenciar los medios de la innovación y los fines de la innovación. Pareciera un detalle, pero la verdad que en el mundo en el que nos hemos vivido y ahora que vivimos de innovación, que dominó este nuevo milenio por la innovación tecnológica del Silicon Valley, que fue abrumadora su influencia narrativa en nuestra acción, y donde allí la innovación era un fin en sí mismo. Y no veíamos, no se discutía los fines de la innovación. Y eso me parece bien importante, porque el fin de la innovación democrática es diferente. Nosotros lidiamos con personas, lidiamos con derechos. Y me parece que tiene implicancias sobre cómo, y también autocríticas sobre nuestro actuar. Porque los derechos, lo que hemos aprendido en los 40 años que llevamos de democratización, o 30 años de tu base de datos, es que los derechos son acumulativos. Y que a diferencia de la innovación económica que nos hablaba Schumpeter, de esa destrucción creativa, no podemos darnos el lujo de la destrucción creativa para crear un nuevo mercado, ¿no? Ese famoso de que Netflix necesitó destruir Blockbuster para plantearnos nuevas formas de mirar video. Mucho de nuestro foco, y que creo que ahí una autocrítica para mi propio accionar, pero me parece que puede contribuir al espacio que compartimos de alguna manera. Hay veces fuimos funcionales a esa destrucción de algo que tenía que ser mejorado. Esa izquierda que se había vuelto también extractivista y que se había vuelto también a veces iba contra los derechos y libertades de lo que verbalmente decía, había que cambiarlo. Pero hay veces que nuestro accionar también, y me pregunto si no fuimos también funcionales de lo que vino y que fue mucho peor. Entonces me parece que tenemos que pensar en esta acción, en las acciones de innovación, de los mecanismos por lo que opera. Entonces no es una diferencia con la innovación, una diferencia solamente ontológica sobre sus fines, sino también en los mecanismos en lo que opera. Y me parece que recuperar a las ideas de Schumpeter en sus clásicos me parece que nos puede ayudar para ese tipo de reflexiones y esas diferenciaciones.
El otro tema vinculado a la innovación tiene que ver con que innovar como lo nuevo no alcanza. Y acá me gustó mucho lo que decía Vía. Bueno, ¿a dónde llegamos? ¿Qué logramos transformar? Tener una plataforma nueva o hacer una práctica nueva, si no logramos penetrar y construir. Y eso es bien interesante porque en innovación económica eso lo tienen mucho más claro. La innovación es cuando logra cambiar una práctica, no cuando se inventa un producto. Entonces, esa es la diferenciación entre, creo que vos, Vía, recién lo decías, experimentación e innovación. Entonces, ¿cómo logramos transformar? Y en esa conexión me parece que está lo más interesante y el principal desafío. Y en lo que quizás en nuestro campo, donde menos hemos logrado avanzar y donde me gustaría pensar. Creo que ahí hay un elemento dentro o por lo menos lo que yo vi, luego voy a tener que leer el libro y seguramente estará más explicado que los documentos o lo que yo he visto. Y en esa distinción de operar, creo que muchas veces cometemos el error de separar sociedad civil de Estado, que es muy de la tradición liberal. Entonces, vemos cómo sociedad civil actúa frente al Estado y sin querer cometemos los vicios de esa distinción de Estado y ciudadanía. Y en definitiva, tenemos que pensarlo como un solo espacio de organización sociopolítica, donde hay Estado, donde hay empresas, donde hay organizaciones civiles, donde hay movimientos, y que cada uno tiene sus formas, sus capacidades, sus recursos diferentes. Pero el principal desafío es cómo nos organizamos en conjunto para poder dar los debates. Y en esta distinción de sociedad civil y sociedad política, yo que me metí en estos temas en la segunda década del 2010, era mucho esto que estábamos todos, cómo podemos recuperar esa política, esos movimientos, esos gobiernos que se estaban yendo de camino. Y se focalizó mucho la energía ahí. Entonces había que controlar a los malos, había que transparentar a los malos, había que generar tecnologías para poder mejorar. Y me parece que tenemos que cambiar esa forma de pensar. Yo ahora, de hecho, yo hablo ahora crisis de intermediación, que son como las venas, los vínculos que unen a Estado y sociedad. Y para poder individualizar de un trabajo, yo diría casi de acupuntura o de artesanos, ¿dónde podemos trabajar en esta forma, mirar una mirada más holística entre Estado y sociedad para poder tener esos impactos? Y esto no es una cuestión, insisto, no es una cuestión solamente de especulación teórica, me parece que tiene implicancias políticas importantes. Si vemos los principales casos, desde mi punto de vista, de mayor innovación concreta, han tenido una mezcla de lo nuevo y lo viejo. Hoy que hablamos, Pedro nos hablaba de Chile, que es quizás el foco más interesante de renovación política en la región, porque además va a tener, estamos convencidos que va a tener un efecto multiplicador en la región. Los actores principales que lograron esa influencia fue que lograron, diría, se tradicionalizaron. Se fueron a armar un partido político. Se fueron a discutir en los espacios de toma de decisiones tradicionales. Generaron capilaridad territorial como los partidos tradicionales. Es más,
hicieron lo que se habían olvidado los partidos tradicionales, que era volver al territorio. Los partidos tradicionales de la concertación se habían quedado muy en el mainstream de los medios, y ellos volvieron a los territorios. El partido más exitoso de este proceso es el Partido Comunista, porque es el que más territorialidad tiene en Chile. Entonces me parece que si ampliamos el debate en vez de y lo vemos como un proceso, creo que nos puede enriquecer. Pero claro, la gente del Frente Amplio trajeron nuevas narrativas, trajeron nuevas prácticas, enriquecieron, pero no es lo nuevo contra lo viejo. Si lo vemos también, Argentina, dentro del contexto de Sudamérica, diría con Uruguay, son los países que han tenido las respuestas más sensatas frente a la pandemia. Y que sentaron a la ciencia, a las universidades, a los gobernadores. ¿Cómo salimos de esta? Bueno, eso lo hizo el Partido Peronista. No hay mucha innovación en el Partido Peronista. Entonces, y es quizás de los que mejores están pudiendo navegar, es discutible, pero por lo menos en gobernanza democrática, frente, si vemos a Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, digo, pareciera un país sensato, entre comillas. Y también me hace reflexionar esto de Brasil, me da vergüenza hablar de Brasil con ustedes que saben muchísimo más que yo, pero va en esto, que fuimos muy buenos para romper algo y no fuimos tan buenos para construir algo nuevo. Y ahí hay algo que necesitamos. Entonces, yo creo de las conclusiones y los trends que creo que algunos trends pecan de esta diferencia de Estado y sociedad civil, quizás es demasiado beneficioso con la sociedad civil. Creo que vuelvo a citar a Vía y a Pedro, disculpas, pero sí estoy de acuerdo con la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva me parece que es el norte que tenemos que apostar. Si yo hago un all-in en ese sentido. Hoy, tanto por la necesidad de legitimidad y de reconstrucción de esta intermediación entre Estado y sociedad, y la incertidumbre del contexto que vivimos, necesitamos esquemas de cómo gobernar, cómo tomar decisiones basados en inteligencia colectiva. Claro, sabemos muy poco cómo funciona la inteligencia colectiva. Y creo que ahí tenemos que trabajar de manera bien profunda. Hoy nosotros en Asunto del Sur estamos muy focalizados en esto, en cómo pensar la infraestructura de gobernanza para los desafíos que se vienen. Lo estamos haciendo con 2 proyectos centralmente, uno que se llama Colaboralat, donde estamos tratando de pensar las mejores prácticas de gobernanza a nivel de gobiernos, de organismos multilaterales, a nivel de países, dentro de los países y Estado y sociedad, para tomar apuntes y pensar y definir esquemas de gobernanza colaborativa. Ha sido un desastre lo que hemos vivido de tener organismos multilaterales, de la falta de cooperación que ha habido en la región para repartir vacunas, para negociar patentes, para compartir insumos. Es de un esquema que estábamos mejor en el siglo XIX, cuando se creó el PAHO, el Pan American Health Organization. Eso fue más efectivo que en el 2021, 2020. De los modelos de gobierno, no les tengo que contar a Brasil, de las relaciones intergubernamentales, pero ahí nosotros estamos haciendo un foco, tratar de entender cómo pueden llegar a funcionar estos. Y el otro es un proyecto que se llama de IP 360, Innovación Pública 360, donde queremos justamente discutir abiertamente el enfoque neoliberal del Open Government Partnership, que separa esta idea de Estado y sociedad y donde el foco es controlar la política.
lo que el enfoque nuestro de gobierno abierto es justamente cómo trabaja Estado y sociedad. Cómo podemos aprender a trabajar juntos. Y en este esquema un lugar central, que también lo dijeron mis compañeros aquí, que es de la transformación cultural que necesitamos. Pero no lo inventamos nosotros, no lo inventó Pedro, no lo inventó Vía, no lo inventó ni nosotros. Gramsci hace un siglo dijo, no hay revolución si la revolución no es cultural. Si no logramos que estas innovaciones penetren, si estas narrativas no logramos que penetren, si las capacidades de uso de tecnología no logramos que penetren en infraestructura y en conocimiento y en uso y producción, estaremos repitiendo nuestros mismos patrones elitistas que siempre hemos sido muy buenos en mantener en nuestra región. Yo creo que con estos elementos por eso el enfoque nuestro en pensar en nuestros esquemas de gobernanza, porque yo estoy de acuerdo con Pedro que el tema más importante hoy es cómo enfrentamos el cambio climático. Pero la única manera de enfrentar el cambio climático es con mecanismos de gobernanza donde nuestros organismos multilaterales sean funcionales y dialoguen con la sociedad, con los estados nacionales, que las empresas estén sentadas en la mesa y donde todos podamos encontrar estos equilibrios para poder avanzar. Creo que ese es el nuevo desafío de la democracia que tenemos que construir. Así que, muchísimas gracias. Obrigada, Matias. E eu vou pegar o gancho aí para os últimos 10 minutos da sua aposta na inteligência coletiva como principal tendência. O Borges, seu conterrâneo, Jorge Luiz Borges, ele tem uma frase que ele diz assim, tudo está dito, falta aposta. Eu estou longe de achar que tudo já foi dito aqui, mas eu quero ouvir as apostas de vocês. Então, olhando para o que foi apresentado até aqui, o status quo, o que vocês vislumbram emergindo como tendência para a inovação democrática, eu queria que a gente fizesse uma rodada de encerramento. Vou pedir para todo mundo ser super rápido, porque a gente tem realmente que encerrar, me dizendo o que nós precisamos deixar para trás, né, nesse contexto de inovação democrática, o que nós queremos manter e o que nós queremos fazer diferente. Vou começar pela Bia. Ai, não deu tempo de eu pensar, enfim. Calma, eu vou tentar para não também pegar muito tempo. Inova! O que tem que deixar para trás, eu acho que é um pouco também o que o Matias falou, de achar que as coisas vão se dar num passe de mágica e a gente não precisa de investimento, a gente precisa investir em inovação para ela se tornar algo que entre para dentro da instituição. Eu também acho que tem que deixar para trás essa visão da sociedade civil dividida ou diferente da sociedade política, como o Matias colocou. Então, concordo com ele que a gente precisa deixar para trás essa visão. O que a gente precisa fazer? Investir, porque, como disse o Thiago Peixoto, democracia, eleição igual a dinheiro, entendeu? Então, precisamos de investimento público, de organizações internacionais, de organizações da sociedade civil, enfim. Não tem mágica também. E qual que era a outra, Bruna? O que queremos fazer diferente? Acho que tudo isso que a gente falou, né? Mas enfim, mas eu acho que a gente quer fazer diferente é estabelecer diálogo e pontes e permeabilidade também com o Pedro. Então eu peguei tudo de todo mundo e coloquei o que eu acho que eu fazer. Adoro o seu poder de síntese. Pedro, e você? Obrigado, Bruna. Muito interessante todas as reflexões. Acho que vou também pegar um pouco o ponto e fazer o diálogo com as provocações do Thiago, um pouco nesse debate sobre a deliberação ou questão agregada. Claro que tudo tem valor, mas acho que a gente precisa deixar para trás uma certa ingenuidade com os processos, com a internet e com os processos democráticos em geral. Quer dizer, a gente está vivendo um momento no qual você tem maiorias violentas e enfim, vendo isso em vários lugares do mundo, e que achar que simplesmente dar voz a essas maiorias, né, realmente pode ter um efeito positivo e de aprofundamento da democracia, acho que essa ilusão a gente precisa deixar para trás, né?
O que eu acho que a gente precisa fazer é justamente passar mais tempo pensando de qual a infraestrutura que vai permitir que a gente incorpore quem está fora, que a gente inclua discursos que estão fora, né? Permita que as pessoas participem justamente fora dos esquemas tradicionais de dominação, né? E que as pautas todas sejam atravessadas por esse discurso. Eu acho que a tecnologia tem que estar em função disso, né? Como que a gente vai fazer todos os assuntos, como a gente vai pensar a economia a partir da lógica do cuidado, como a gente vai pensar questão climática olhando para a questão racial, como que a gente vai, tudo isso, acho que, e para isso as ferramentas tecnológicas e a participação pode fazer. E qual era o terceiro? Não lembro, mas enfim. Queremos mas fazer acho que diferente. acho que é isso, acho que eu concordo com a Bia, acho que diferente é boa parte do que foi dito aqui, com muitos aprendizados, acho que é um pouco saber que a gente não está, que essa retomada dos processos participativos não está sendo feita em 2015, está sendo feita em 2021, né? E o mundo mudou, pandemia, novos autoritarismos, uma série de questões nesses últimos anos, que vai do Brexit, passando pela pandemia, há várias coisas aqui na região, que eu acho que são aprendizados, saber que a gente está fazendo, entrando nos processos e tal, tem que fazer, tendo aprendido tudo que a gente aprendeu nos últimos anos. Bom demais. Tiago, o que você quer manter, deixar para trás, manter e fazer diferente? Eu lembro de já ter te feito essa pergunta num outro evento, mas eu quero ouvir novamente nesse contexto. Uma coisa que eu gostaria de manter seria o exercício do latino, né? Mas vamos lá. O que eu deixaria para trás, e assim, para completar minha cesta de blasfêmias, eu diria que o que eu deixaria para trás um pouquinho seria eu deixaria pelo menos um pouquinho no espaço, no participativo. Eu deixaria Habermas um pouquinho para trás, entendeu? Porque esse papo de que a força do melhor argumento vence, né? Que é a grande né, coisa. O que a gente vê não é participação cidadã, ele é um processo de enfranchisement. E se você olha, por exemplo, os direitos ao voto dos movimentos de mulheres ou do movimento civil nos Estados Unidos, não foi na força do melhor argumento, não foi a força do argumento, foi um processo de enfranchisement, de pressão, é um processo de conquista. Você não vai conseguir fazer inovação democrática vindo com boas ideias ou com bons argumentos. É uma relação de poder. Então, o que eu deixaria para trás um pouquinho seria Habermas, e eu colocaria, é um processo de conquista de poder, entendeu? E se a gente quiser, ninguém vai dar para a gente com um bom argumento. Tem que ir lá, brigar e pegar o poder, e democracia é isso, é o poder dividido. Bom demais. Matias já fez suas apostas, mas a gente quer ouvir palavras finais, Matias, que você quer manter ou fazer diferente. Bueno, para atrás yo dejaría que dejemos de copiar afuera patrones y Habermas incluido, que tratemos de focalizarnos más en nuestras propias reflexiones. Mantendría las conquistas ya ganadas, como decía, innovación es acumulativa, no es destrucción. Y lo que haría diferente es que nos pondría como meta de que esa acción transformadora nos incluya a nosotros mismos como individuos o nuestras organizaciones donde trabajamos. Creo que eso nos va a dar mayor coherencia y mayor fortaleza en la acción hacia afuera. Muito bom. E para encerrar, essa mesma pergunta para a Tami, junto com o meu agradecimento por ter proporcionado aqui esse prazer de facilitar essa conversa genial. Tami. Bom, na verdade, se eu pudesse, passaria horas agora continuando essa conversa e comentando essas intervenções todas maravilhosas, assim, tanta coisa interessante. Assim, acho que todos foram brilhantes e deu tanto pano para manga, a gente podia, enfim, continuar disso. Bom, e a gente tem que terminar logo também, tem uma mesa já a subir, não quero me estender. Mas tá bom, vou responder a pergunta. Eu acho que, e também muito alinhado com o que várias pessoas falaram, deixar para trás essa cisão entre Estado e sociedade civil. Até interessante que eu fiquei pensando agora, enquanto falávamos, a finalização, né, desse projeto, foram 5 anos e meio, na verdade mais, porque teve toda a preparação para o latino e também conceitual e teórica,
mas isso veio num período logo depois do meu doutorado, que foi sobre Marx, e basicamente, meu doutorado sobre Marx foi sobre o conceito de política. A minha definição de democracia é exatamente a democracia como um movimento, uma experiência, ele usa o conceito de experiência, de aproximação entre a sociedade civil e o Estado. Essa é a definição que eu apresento ali, de alguma maneira, tentando fazer teoria política normativa com Marx. E aí eu fui para esse projeto empírico, para olhar isso, porque as inovações democráticas, para mim, são isso. São exatamente esses movimentos, essas experimentações que são dinâmicas, né, entre a sociedade civil e o Estado. E agora, isso é interessante também, porque a finalização do latino, para mim, é muito libertadora em vários aspectos, mas também no sentido de que eu não preciso mais ficar presa ao conceito de inovação democrática, como ele é usado no meio que eu pertenço, que é o acadêmico, e poder voltar também um pouco na origem da própria teoria política e nas minhas preocupações, nas coisas que eu escrevi antes de começar o latino, que eram justamente pensando numa ideia de experiência e não de inovação. O conceito de inovação ele tem problemas, ele é extremamente útil. Eu acho que isso que a Bia falou, e depois outros falaram, acho que a ideia de experimentação captura, acho que muito melhor o que a gente precisa manter, que é a criatividade, essa explosão criativa da América Latina. Assim, o tipo de participação e inovação que a gente tem, e que é muito mais do que se pode caber num conceito de deliberação, muito menos Habermasiano, Thiago, isso muito, nossa, é muito lindo, é muito vivo, é muito criativo. Então, trazer de novo com isso, nesse processo, nesse movimento de aproximação entre Estado e sociedade civil, em que não há, propriamente, que não faça sentido essa dualidade, é mais inclusão, né? Muito mais inclusão política e superação de todos os tipos de desigualdade que temos e que se aprofundaram de forma tão cruel agora, nesse último ano também da pandemia. Então, realizar a democracia, lograr que não exista mais essa dualidade, a necessidade dessa cisão entre Estado e sociedade civil, então, um pouco como a Bia falou, a sociedade civil fazendo pelo Estado, né? Também não é isso. Lograr isso precisa ser a realização também da inclusão política e da igualdade social, né? De outro modo, também não se alcança a democracia. Enfim, então, acho que é um pouco por aí. As minhas apostas concretas vão também muito na direção da ideia de inteligência coletiva, que, assim, para mim, é agora, na verdade, na semana que vem eu estou começando um projeto novo sobre isso, e não acho, Thiago, que a deliberação seja nenhum impedimento, mas acho que em questão de formulação de políticas é que vocês precisam ser ouvidas também e falar. A minha preocupação é com a perda da voz e com a perda da possibilidade de se fazer escutar, não de modo nenhum com a deliberação no sentido normativo, porque, aliás, o latino nunca usou em seu conceito de deliberação a definição normativa de deliberação. Passa sempre ao largo disso, basicamente a possibilidade de se expressar e de se escutar. Bom, já me estendi, eu queria agradecer muitíssimo, foi maravilhoso escutar todos vocês, assim, pessoas que eu admiro demais e acho incríveis e que já tive, enfim, parcerias com o Pedro, enfim, que fez esse projeto acontecer, e muitas coisas aí ainda futuras, mesmo sendo latino, com vocês. E Bruna, também, querida, muito obrigada por essa moderação maravilhosa. Bom, que essa conversa continue e que a gente possa continuar fazendo juntos, que o latino também seja, enfim, útil também para todos os projetos que vocês fazem parte e representam e apoiam e tudo. Super obrigada. Eu queria também agora, para finalizar, avisar que a gente tem uma próxima mesa que vai começar daqui a 10 minutos, vamos fazer 10 minutos de pausa. Quem for continuar para a próxima mesa, por favor, não desligue. É o mesmo link, é o mesmo acesso ao Zoom. Fiquem aí, podem só esperar em 10 minutinhos, vamos retomar. E é isso. Então, super obrigada e beijo e abraço para todos.